Olá, meu nome é Cleusa, sou professora da UTF-PR, campus Francisco Beltrão, atuo no curso de Engenharia de Alimentos e minha área de concentração é a área de Ciência e Tecnologia de Carnes. Eu também atuo na área de desenvolvimento de novos produtos. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse workshop em participar desse evento e bem como parabenizá-los por essa iniciativa em desenvolver um workshop online. O meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a importância da matemática na ciência e tecnologia de alimentos, né? Quanto a gente utiliza a matemática como uma ferramenta auxiliar, tanto na pesquisa quanto na indústria, no mercado de trabalho, para auxiliar as nossas tomadas de decisões, os nossos desenvolvimentos de projetos dentro da área de ciência e tecnologia. Quando a gente pensa em matemática, a gente vê que ela está ligada com várias etapas, várias situações dentro da ciência e tecnologia de alimentos. Por exemplo, quando se trabalha com rotulagem nutricional, validade, cálculo de concentração, cálculo de custo, até mesmo no momento de uma identificação de um surto de doença veiculada por alimentos, né? Quando se faz uma determinação de composição fisicoquímica, uma análise microbiológica de alimentos, até mesmo no processo de conservação de alimentos hoje, para estabelecer uma vida útil, você pode usar testes de shelf life acelerados, né, que utilizam da matemática. Na própria produção dos alimentos, com o dimensionamento de equipamentos, com o dimensionamento de plantas, né, o tipo de equipamento utilizado, tudo isso está relacionado à matemática também, é necessário ter conhecimentos matemáticos. O próprio controle de produção e até mesmo o desenvolvimento de alimentos e o desenvolvimento das embalagens, né? Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que nós desenvolvemos e de que forma nós utilizamos algumas ferramentas estatísticas e matemáticas para auxiliar nesse desenvolvimento desses projetos e desses trabalhos. Bem, quando a gente fala em desenvolvimento de novos produtos, é sempre um desafio se ter uma formulação ótima, né, que atendam os requisitos tanto da empresa quanto do consumidor em relação à aceitação, em relação a custo, enfim. Nesse trabalho que eu vou apresentar, nós desenvolvemos então um nuggets que era enriquecido de fibras e sem adição de glúten, né? Então, assim, o desafio era qual a mistura de ingredientes ótimas para nós termos um nuggets que seja classificado como rico em fibras e que tenha uma aceitação boa pelo consumidor, né? Então, nós trabalhamos nesse projeto com a utilização dos ingredientes linhaça, gergelim e proteína texturizada de soja como fontes de fibra. E a partir desses, então, nós fomos trabalhar com delineamento de misturas, né? O delineamento de misturas é uma espécie de delineamento que trabalha com proporções, né? Então, você sempre deve pensar que você trabalha com uma mistura de 100% e então você faz proporções dela, né? Esse delineamento, no caso, foi um delineamento simplex centroide, né? Então, que você sempre deve trabalhar com valores inteiros de 1. E esse valor inteiro você deve fracionar, né? Então, aqui no caso, nós trabalhamos com 8 ensaios, né? De 1 a 8. E
cada um deles a gente variou a proporção desses ingredientes. Então, no caso, como eu falei, a gente sempre trabalha com misturas de valor inteiro 1, né? Então, a proporção sempre tem que formar 100%, né? Então, aqui no caso, no primeiro ensaio, nós utilizamos 50%, ou o valor 0,5 de linhaça e 0,5 de gergelim, sem a utilização de proteína de soja. No ensaio 2, nós colocamos 50% de linhaça com 50% de proteína de soja. E assim sucessivamente, né? Então, aqui nós fomos seguindo os ensaios e o ensaio 7 e 8 foram os ensaios que a gente chama de ponto central, ou seja, que nós tivemos a adição da mesma proporção de cada um dos ingredientes. Então, 33% de cada um, perfazendo então o 100%. Então, esse tipo de delineamento, ele permite que a gente consiga construir uma equação, né? E a partir dessa equação, então, a gente pode trabalhar e encontrar uma mistura ótima, né? Então, como que é o princípio desse tipo de delineamento, né? Simplex centroide de misturas que a gente chama, né? Que é conhecido como delineamento de mistura, né? Então, aqui nós temos a variável 1, a variável 2 e a variável 3, que seriam linhaça, gergelim e proteína texturizada de soja. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem um gráfico da mesma situação que a gente tinha aqui nesses ensaios que a gente apresentou anteriormente, né? Então, no primeiro ingrediente a gente tem desde o teor de 1 ou de 100% dele até 0, sem adição desse ingrediente. A mesma coisa para o gergelim, que é o ingrediente 2, de 100% dele até sem a presença dele. E a mesma coisa para o ingrediente 3, que é a proteína de soja, que vai de 1 até 0 aqui, né? Então, essa relação entre eles aqui que foi avaliada, né? E essas respostas obtidas aqui. E aí, então, a gente tem os demais pontos, como, por exemplo, aqui o ponto 2, que seria 50% da adição do ingrediente 1, né? Que é 1,5 aqui, e 1,5 do ingrediente 2, sem a utilização do ingrediente 3. E assim sucessivamente para o ponto 4 do ensaio e para o ponto 6 do ensaio. No entanto, nós também utilizamos para aumentar uma segurança na resposta obtida um ponto central, que seria um ponto que tem a mesma proporção de todos os ingredientes, ou seja, 33% de cada um deles, né? Perfazendo a mesma proporção deles e nós ampliando então essa possibilidade de resposta. Nesse trabalho nós atuamos, o objetivo foi fazer avaliação sensorial. Na verdade, o que eu vou apresentar para vocês é o resultado sensorial que a gente obteve e de como a gente consegue decodificar um delineamento de mistura nessa resposta sensorial, né? Então, nós fizemos o teste de aceitação de escala hedônica. Esse teste, ele constituiu da avaliação dos atributos cor, crocância, odor, sabor e impressão global de cada um dos ensaios realizados, né? E aí, então, a partir desses resultados foi feita, então, a análise sensorial e, posteriormente, a construção da equação, né? E também a superfície de resposta, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a superfície de resposta do atributo crocância, que foi um dos itens avaliados. Para o caso do atributo crocância, se a gente verificar aqui, a maior nota foi no ensaio 8, né? A maior média.
Então, a maior média foi aqui no ensaio 8, e o ensaio 8 é constituído da mesma proporção de cada um dos ingredientes avaliados, né? E aí, então, nós temos um R ajustado de 77, o que nos permite dizer que é um modelo com 78% de ajuste na resposta, né? E aí, se nós avaliarmos aqui as notas com maior intensidade de cor, em torno do 7, são as notas mais altas, as melhores. Então, essas regiões com essas misturas aqui foram as misturas que proporcionaram uma melhor nota para o atributo crocância. Aí, se seguirmos para a impressão global, nós podemos verificar que também a impressão global do nugget foi o ensaio 8, que apresentou a melhor nota, né? E um R ajustado de 84,76%. Né? E a nota média foi de 7,57. Se a gente olhar aqui, aqui aparece a região com a melhor avaliação, né? E assim, da mesma forma, essa superfície de resposta foi construída para os outros atributos avaliados: sabor, né? Cor, e além dos atributos físico-químicos também, que eu não apresentei aqui, né? Então, a partir desses resultados da análise de variância para esse tipo de delineamento com a construção das equações, a gente consegue construir o que nós chamamos de perfil de desejabilidade, né? O que é um perfil de desejabilidade? O que seria uma formulação desejável a partir desse perfil, né, de preferência, então, que a gente tem para esse tipo de produto nessas condições avaliadas, né? Então, a partir desses valores ótimos que foram obtidos lá nos modelos, então foi possível construir um modelo com a predição de qual que seria, né, o perfil de preferência dos julgadores e qual que seria, então, a formulação que pudesse ser considerada ótima, que então seria a formulação que poderíamos utilizar para esse tipo de produto, né? Qual a composição ou o teor de cada um dos 3 ingredientes avaliados, no caso a linhaça, o gergelim e a proteína de soja texturizada, para a constituição desse nugget enriquecido de fibra, né? Então, o que a gente encontrou aqui? Que as proporções foram 0,22, 0,5 e 0,27. O que significa isso? Que então, aqui seria o x1, né, o 0,22, o x1, que identifica que é a variável analisada linhaça. Então, a composição ótima da formulação seria 22% de linhaça, com 50% de gergelim e 27% de proteína de soja. O que significa isso? Que o ingrediente que tem maior ação ou melhor efeito aqui nesse tipo de produto é o gergelim. Então, o que causa maior impacto em relação à aceitação e à preferência desse produto foi o gergelim e depois, então, a proteína texturizada de soja e, por último, a linhaça. Então, o que pode se fazer nessa situação? Não é nenhuma das formulações que foi testada, né? Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que nenhuma das formulações aqui testadas foi essa que foi a considerada ótima. Então, refaça essa formulação e verifica-se novamente se a aceitação é confirmada ou não, para garantir que essa então seria a formulação a ser desenvolvida. Então, é uma forma
de se utilizar matemática, né, por meio de planejamento, de delineamento de misturas, para se obter uma formulação ótima de um determinado produto, né? Além disso, outra forma de utilizar também, né, pode ser em outras situações. Aqui, por exemplo, é um outro trabalho que nós utilizamos, né, algumas ferramentas, e esse trabalho ele constituiu em avaliar o efeito do jejum e da dieta hídrica sobre a qualidade da carne de perus, né? Então, esse trabalho ele foi desenvolvido no frigorífico da região, no abatedouro de Perus, e essa empresa ela tinha o interesse de avaliar por questões de organização de logística, por questões de organização dos horários de abate do peru, o quanto que o tempo de jejum e a distância de transporte dessas aves, então o tempo de jejum e a distância de transporte interferiam como um fator que interferisse na qualidade da carne dessas aves abatidas, né? Então, para avaliar isso, foram comparados a incidências de coliformes a 45, de micro-organismos aeróbios mesófilos e salmonela. Além disso, também foram mensurados a incidência de hematomas nas carcaças dessas aves abatidas e também de fraturas. Além da avaliação de parâmetros de qualidade da carne, como capacidade de retenção de água, pH e força de cisalhamento. Pois bem, então, contextualizando brevemente o que eu já comentei um pouco. No processo de abate de aves, tanto frangos quanto perus, é obrigatório, né, que se tenha um período de jejum, né, com a restrição da alimentação para essas aves, com a dieta hídrica, com a manutenção da dieta hídrica, ou seja, o animal ele recebe água à vontade. Aí então tem o momento da apanha dessas aves, que também tem fatores que interferem no estresse e podem refletir na qualidade da carne. E além disso, tem os fatores de bem-estar durante o transporte. E um dos fatores que afeta esse bem-estar durante o transporte pode ser a distância percorrida a partir do criadouro até o abatedouro, até o frigorífico onde essa ave vai ser abatida. E da mesma forma, o descanso antes do abate também deve ser considerado, né? E aí, então, esse trabalho ele teve o objetivo de verificar mesmo qual o tempo ideal de jejum e se, dependendo do tipo de distância, dependendo qual a distância desse criadouro em relação ao frigorífico, seria interessante se aumentar ou reduzir o tempo de jejum e de descanso dessas aves. Para tanto, o que foi realizado, né? Então, foi feito um levantamento dos criadouros de perus, né? Quais os criatórios que existiam, os aviários que eram, então, produtores desses perus e quais as características de distância desses aviários até o frigorífico, né? Então, verificou-se que dentro deles era possível nos dividirmos em dois grupos de distância. Aqui de 0 até 29 quilômetros, de 30 no caso até 69, e aviários que estivessem numa distância acima de 70 quilômetros do abatedouro, né?
Então, esses 3 grupos de distâncias foram divididos em tempo de descanso até 10 horas e tempo de descanso de acima de 10 horas, né? Então, cada uma dessas distâncias, ela foi comparada com um desses tempos de descanso, né? Então, a partir disso, foram avaliadas 100 aves por tratamento, isso totalizou em torno de total de 1.200 aves. E essas aves foram avaliadas quanto à incidência de hematomas e fraturas, e também posteriormente de cada um desses tratamentos foram coletadas 14 amostras que foram analisadas quanto a pH, capacidade de retenção de água e força de cisalhamento. Pois bem, né? Então, quais foram os resultados obtidos desse trabalho, né? Então, quando foi se avaliar cada um dos grupos de distância com o tempo de descanso, né? Verificamos a quantidade de hematoma por região na carcaça também. Tanto perna, hematoma na perna, hematoma no peito, hematoma no dorso, hematoma na asa, fratura de perna e fratura de asa. Então, se olharmos aqui, esse primeiro valor é o tempo de descanso e o segundo valor aqui é a distância, né? Então, tempo de 0 a 10 horas, até 10 horas de descanso, com distância de até 29 quilômetros. Acima de 10 horas de descanso, com até 29 quilômetros de distância, e assim sucessivamente, né? Então, o que foi observado aqui de primeiro momento? Que praticamente não se verificou e não foi possível verificar que nenhum dos tratamentos basicamente apresentou diferenças significativas se fizéssemos apenas um teste de METs, né? E uma análise de variância, né? Então, apenas a gente observou alguns indicativos de que tanto o estresse de apanha, de transporte, de insensibilização poderiam ter interferido. E que distância acima de 70 quilômetros havia um maior índice de fraturas e possivelmente ou consequentemente um maior estresse dessas aves, né? Então, a gente observou uma dificuldade em controlar todas as variáveis, porque além da distância e do tempo de descanso, esses fatores que eu já correlacionei aqui, o método de apanha, né? A forma que o transporte acontece, as condições atmosféricas, enfim, tudo isso também interfere, né? Então, nós observamos que a gente tinha muito mais variáveis do que realmente nós estávamos estudando, né? E aí, então, aqui também a gente fez análise de microbiológica, que também não apresentou diferença entre os tempos e as distâncias avaliadas. E aqui os valores médios de pH e capacidade de retenção de água, que também, então, dificultou um pouquinho o nosso entendimento, né? E percebeu-se apenas que a capacidade de retenção de água e o pH, né? Capacidade de retenção aqui e o pH aqui eram menores na distância maior, né? E aí, então, aqui também a cor, né, e a força de cisalhamento foi avaliada, também pouca diferença, não foi possível observar, né, não houve diferença significativa. Justamente por isso, né, que nós observamos que a gente estava com provavelmente muitas outras variáveis interferindo nesse estudo, né? Então, o que nós fizemos de levantamento? Passamos a uma análise multivariada, ou seja, essa análise multivariada ela permite que você consiga avaliar esses componentes e ver qual a tendência que ela tem, né? Então, uma dessas análises multivariadas, uma das metodologias é a análise de componente principal, o ACP, né?
Então, aqui a gente tem um gráfico de análise de componente principal, que teve o objetivo de quê? De juntar tanto os ensaios avaliados, quanto todos os parâmetros que foram avaliados para todos os ensaios, né? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, nós temos ele dividido em vários quadrantes aqui. Esses números, o 6, 5, 1, 2, 3 e 4, são aqueles ensaios que a gente fez, né? Esses ensaios aqui, deixa eu voltar aqui. Ops, passei. São esses ensaios. Então, ensaio 1, ensaio 2, que são os até 30 km com até 10 ou acima de 10, e assim sucessivamente, né? Então, esses números são esses ensaios que foram realizados, que são esses pontos azuis no caso, e esses traços vermelhos, então, são os fatores que foram avaliados, né? Então, o que a gente conseguiu observar aqui, né? Que a maior incidência, no caso de hematoma de peito e hematoma de asa, foram nos ensaios 3 e 4. A maior capacidade de retenção de água e pH também foram nos ensaios 3 e 4. O ensaio 5 e 6 teve maior incidência de fratura de asa, hematoma de dorso e maiores incidências nos valores de B e L em relação à cor e maior força de cisalhamento. E aqui então a gente tem separado o grupo 1. Então fica mais claro qual em cada ensaio, o quanto mais ele interfere para cada parâmetro, ou melhor, o quanto cada um dos ensaios ou cada um dos fatores estudados em cada ensaio mais interfere nos parâmetros estudados, né? A partir disso, a gente então também fez uma correlação de Pearson para tentar deixar mais claro essa correlação também dos fatores de hematoma e fratura, de hematoma de peito, de carcaça como um todo, com as análises físico-químicas que foram realizadas, né? Então, aqui, quando a gente faz a correlação de Pearson, quanto mais próximo o valor dessa correlação, quanto esse valor é mais próximo de 1, mais forte é essa relação, e quanto mais negativo, mais baixo esse valor, mais baixa essa correlação, né? Então, se a gente olhar aqui, nós temos as variáveis aqui, força de cisalhamento, L, A e B, que estão relacionadas à cor, capacidade de retenção de água e pH, e aqui os parâmetros visuais de hematoma de perna, hematoma de peito, hematoma de asa, hematoma de dorso na carcaça, e fratura de asa e fratura de perna na carcaça, né? E aqui da mesma forma estão novamente, aqui na lateral, essas mesmas variáveis. Então, se nós olharmos a correlação aqui, o que a gente consegue observar, né? Que, por exemplo, a capacidade de retenção de água tem uma correlação negativa com o valor de luminosidade. A luminosidade também tem uma capacidade, uma correlação negativa com o pH, além da capacidade de água, né? A capacidade de retenção de água, por exemplo, tem uma correlação alta com o hematoma de asa, né? Aqui também o hematoma de peito está relacionado com um valor de A maior, ou seja, tem uma coloração mais escura nessa região, né? Então, a gente consegue correlacionar esses atributos para deixar mais claro, uma vez que a gente tinha muitas interferências aí, o que realmente mais interfere em relação à qualidade da carcaça em si, né?
Então, o que que a gente conseguiu observar a partir da análise de componente principal e da análise de correlação de Pearson e também o cluster que foi realizado aí, né? Que distâncias maiores de 70 quilômetros entre a propriedade e o abatedouro, né, influenciam mais nos parâmetros físico-químicos, como pH e capacidade de retenção de água. Então, está mais relacionado realmente com o estresse que o peru, a ave, no caso, sofre. Também foi verificado nesse trabalho que a incidência de hematoma de asa ela é maior nessa distância entre o abatedouro e a propriedade de 30 a 69 quilômetros, né? E na análise de componente principal que eu mostrei para vocês, foi possível verificar que há a formação de grupos e que cada característica, cada variável, cada tipo de hematoma, de fratura ou característica físico-química está mais associada a um grupo de faixas de distâncias, né? Então, esse estudo ele evidenciou que há uma tendência de problemas tecnológicos na indústria e que quanto maior a distância entre o produtor e a empresa, maior é essa tendência de problemas tecnológicos, né? Então, é o que foi observado nesse trabalho, a partir desses resultados, que a distância ela interfere mais, inclusive, do que esse tempo de descanso dessas aves. Um outro trabalho que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que também estamos realizando, inclusive também num abatedouro, aqui é um abatedouro de frango, né? É a utilização de redes neurais para otimizar o processo de absorção de água em carcaças de frango, né? Durante o processo de abate. Então, quem conhece o processo de abate sabe que durante uma etapa, que é a etapa de resfriamento, as carcaças elas são imersas à água e é permitido a absorção de determinado teor de água nessas carcaças nessa etapa. E essa absorção desse teor de água depende também da legislação do mercado que se atende com essa produção, né? Então, a gente tem padrões para o mercado interno e cada mercado comprador, né? O mercado europeu tem um padrão e mercado asiático outro padrão em relação a essa absorção de água. Então, essa empresa ela vem com alguns problemas de absorção nessas carcaças, né? E então o objetivo desse trabalho foi justamente fazer o quê? Identificar quais são essas variáveis que interferem nessa absorção de água, eu não comentei, né? Mas essa absorção tanto ali nesse processo e depois a carcaça congelada também, que a gente chama de dripping test, né? Que é o teste de gotejamento dessas carcaças, né, da retirada da água após a carcaça estar congelada, né. Então, esse trabalho ele tem por objetivo de identificar quais são as variáveis que mais influenciam na absorção de água na carcaça de frango durante processos de abate. Então, tem várias etapas durante o abate e quais delas, como da mesma forma do trabalho anterior, aqui nós temos diversas variáveis, né? Então, o objetivo é realmente verificar quais são as variáveis que nós devemos identificar quais são essas variáveis e quais são as variáveis que nós devemos controlar para justamente controlar melhor essa absorção de água nas carcaças. E além disso, predizer os valores de absorção de água e conseguir classificar essas variáveis. Então, dependendo qual o tipo do mercado que eu vou atender com esse abate, como eu posso controlar essas variáveis que interferem diretamente nesse teor de água absorvida na carcaça, né? Então, aqui eu vou apresentar, esse trabalho ainda está em andamento, ele não está concluído ainda, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês justamente para ver que, inclusive, a gente pode utilizar algoritmos
e redes neurais para a produção de dados na área de alimentos também, né? Esse trabalho eu apresento aqui um fragmento dele, mas na verdade ele é dividido em dois, né? Aqui são as variáveis dentro do processo de abate, então aqui estão sendo pesquisadas essas etapas e avaliadas os indicadores de cada uma dessas etapas na etapa de pré-resfriamento do frango, avaliado o peso inicial da carcaça, a temperatura inicial, a hora que ele entra no pré-chiller, né? A temperatura de início desse pré-chiller, a temperatura final desse equipamento, a hora de saída, enfim, se a bolsa de ar no peito da carcaça, se a carcaça há costela quebrada ou alguma danificação, se a pele de pescoço na carcaça, se a pele da sambiquira está rasgada, né? Ou se a perna descolada, né? Então, são fatores que são avaliados somente nessa etapa. Na mesma forma aqui na etapa essa é a etapa de pré-resfriamento do frango. Na etapa de resfriamento, também são outras diversas variáveis que são analisadas aqui. E aí, então, é feito o teste de dripping para verificar o peso da carcaça, o peso da embalagem, né? E o peso final da carcaça, que seria o peso inicial da carcaça e o peso final da carcaça, né? E aqui também é feita uma avaliação no momento do congelamento do frango, a posição desse frango no túnel de congelamento e a temperatura do túnel. E outro valor, outra variável de saída é a medida de acidez, né? Então, esses dados, todas essas variáveis, elas foram coletadas e estão sendo coletadas justamente para identificar qual é a variável que mais interfere, né? Então, essas variáveis, elas foram aplicadas num programa que é chamado de ECA. Então, esse algoritmo ele precisa ser treinado, então durante o processo diversas vezes o pessoal tem feito essas coletas e a partir dessas então a gente obteve os primeiros resultados preliminares de quais atributos apresentam mais relevância para essa questão de absorção de água, né? Então, aqui a gente está conseguindo ver que há pouca diferença entre esses atributos, né? Que todos eles têm uma grande interferência aqui, né? Então, o que a gente está precisando fazer? Melhorar o treinamento desse logaritmo, né? Desse algoritmo, né? Então, dar maiores parâmetros de entrada. Então, para isso que a gente está fazendo. O outro trabalho que eu comentei que é complementar, que é avaliar essas etapas antes de chegar à etapa de pré-resfriamento, que vão desde o pré-abate, né, que é essa distância do abatedouro do criador até o abatedouro, o tempo de jejum, o estresse, a temperatura ambiental, enfim, para justamente a gente chegar e conseguir mensurar melhor e saber quais são os parâmetros que melhor a gente consegue controlar para a gente obter o teor de absorção de água adequado nessas carcaças, né? E da mesma forma do dripping test, que é o teste de quanta água foi absorvida na carcaça após o congelamento e descongelamento dessa carcaça, né? Então, a partir disso, a gente vem trabalhando e está ampliando esse trabalho com o objetivo de saber quais as variáveis nós vamos controlar e de que forma nós vamos poder controlar essas variáveis para atingirmos a absorção de água recomendada por cada um dos países compradores, da norma do país comprador desse produto no momento que ele for produzido, né? Existem outros diversos trabalhos que também abordam a questão de
de redes neurais para a indústria de alimentos, né? Bem, pessoal, a minha ideia foi mostrar um pouquinho para vocês de, de algumas formas como a gente utiliza a matemática, a modelagem matemática, a modelagem estatística em favor da ciência e tecnologia de alimentos, tanto na área de ciência, que foi o primeiro trabalho, né, no desenvolvimento de um nuggets, como no caso dos outros dois trabalhos seguintes que nós utilizamos aplicado a plantas de frigoríficos aqui da região e que já estão surtindo alguns resultados aqui em relação à mudança nos padrões de trabalho e nas condições de controle dos problemas que esses abatedouros enfrentam. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.